Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Gostaria de começar a nossa aula parabenizando-os pelos trabalhos que eu já estou corrigindo de vocês, atividades muito bem feitas. Fico muito feliz que vocês tenham entendido. Pessoal, então assim, dando continuidade no nosso conteúdo sobre a Ásia, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre os aspectos da população asiática. Olha só, gostaria que vocês abrissem o material de vocês, página 28, capítulo 6. Então, nós vamos começar analisando ali o texto, aonde fala que o continente asiático ele é responsável por mais de 60% de toda a população mundial. E dois países estão aí, não é, na frente de todos os outros, que é a China e a Índia, que são os países com a maior população, somando atualmente mais de 2,8 bilhões de habitantes. Como que é feito, gente, um tal de controle de natalidade? Né? A gente já discutiu isso em outras aulas, que a China ela tem um controle de natalidade e que é posto em prática com a população. A Índia já é um pouco diferente. Por quê? Porque há anos atrás, milhares de chineses eles perderam a vida lá na China por causa da fome, gente. E infelizmente, quando não se tinha alimento para todos, as mães, se elas tinham uma filha e um filho, elas deixavam as meninas sem alimento, porque na cultura deles, o homem que é responsável por cuidar dos pais na velhice. Então as meninas eram deixadas de lado mesmo. Então, assim, ó, esse controle de natalidade na China é uma prática comum. É uma prática comum em alguns países, mas na China ela é colocada em prática com um pouco mais de afinco. Na China, o governo estipulou a norma de um filho por casal no meio urbano e de dois no meio rural, caso o primeiro seja menino. Já na Índia, não existe esse controle, mas existe o quê? Uma conscientização da população. Só que assim, ó, se nós formos analisar o número da população chinesa com a da Índia, gente, a da Índia já está muito próximo da população chinesa. E tem tudo aí para nos próximos 10, 15 anos estar ultrapassando a população chinesa. Em 2015, lá na China, foi revista essa questão aí da política do filho único. Por quê? Porque estava tendo um grande número de nascimentos de meninos, porque, como o prof disse, os homens é que são responsáveis por cuidar dos pais na velhice, já que lá na China nem todos os chineses vão conseguir se aposentar. Então, os filhos homens é que ficam responsáveis por cuidar dos pais. Nascendo muitos homens, estava tendo aí uma questão de com quem esses meninos, esses homens, iriam formar novas famílias. Porque se você for levar em consideração um nascimento muito maior de homens do que mulheres, obviamente que vão faltar mulheres. Então, em 2015, essas regras elas mudaram um pouco. Os casais que fossem filhos únicos, eles poderiam também ter 2 filhos, desde que ficasse comprovado que eles têm condições de criá-los. E lá na China também, o governo é responsável, né, gente, por toda a saúde e a educação das suas crianças chinesas. Importante saber que as famílias chinesas não então preferem os filhos homens, já que cabe a eles a obrigação de sustentar os pais na velhice. A preferência pelo sexo masculino é reforçada pela expansão de mercado do trabalho capitalista, que proporciona uma remuneração média mais alta aos homens do que às mulheres, em contraste com o nivelamento salarial implantado pelo comunismo em decadência. Tá? Então, assim, como a gente já conversou, a China ela tem os 2 regimes. Ela tem um regime híbrido, ela é capitalista e ela é socialista. O capitalismo foi implantado principalmente ali na parte de litoral, onde foram para lá grandes multinacionais, oferecendo emprego, né, para uma mão de obra crescente no país. Também é comum mulheres fazerem uma seleção do sexo do bebê, gente. Como na China é liberado o aborto,
elas faziam, né, essa seleção natural. Ao saber que estavam grávidas de meninas, elas faziam um aborto para evitar que essas meninas fossem mortas ao nascer. Para os nossos olhos ocidentais, isso choca, mas para a cultura deles, gente, infelizmente é uma outra realidade. Os fatores, gente, que colaboraram para que a China chegasse a ser aí o país com o maior número de habitantes do mundo. As elevadas taxas de natalidade, já que não se tinha, não é, um controle, a redução dos índices de mortalidade, isso graças às melhorias, não é, nos investimentos, na educação e na medicina, condições, não é, de higiene, maior acesso a saneamento básico e também, não é, a ampliação, como eu já disse, da questão aí hospitalar da medicina. Só que nem tudo é perfeito, né, meus amores? Junto com uma superpopulação e com um grande número de empresas indo, não é, tanto para a China quanto para a Índia, nós vamos ter a poluição. E também a pobreza, gente. A má distribuição de renda pode ser observada através dos expressivos indicadores de mortalidade infantil, na reduzida expectativa de vida e nos altos níveis de analfabetismo e também no modesto poder aquisitivo de grande parte da população asiática. Tá? Aqui o prof trouxe para vocês uma imagem da Índia. Não é uma neblina, não. É realmente fumaça, né, gente? É realmente poluição, porque um grande número de empresas que vão para lá não tem menor cuidado com o meio ambiente, não está nem se preocupando com a questão do meio ambiente, mas estão se preocupando em lucrar. A globalização, como nós já estudamos em anos anteriores, ela ajudou a aumentar isso aqui, ó. Diminuiu a distância, mas em contrapartida aumentou muito o impacto ambiental. Nesses dias que estamos passando aí pela pandemia, vocês podem procurar imagens, né, que vai mostrar para vocês como as imagens aéreas e dos satélites mostram que o nosso ar ele está mais limpo, inclusive lá na Índia, tá? Essa imagem aqui, ela não está se repetindo nos dias atuais, ela não está se repetindo. Por quê? Porque nós fomos obrigados a ficar em casa, a parar um pouquinho por causa dessa pandemia do Covid-19. E finalizando o assunto, gostaria que vocês fizessem essa atividade em uma folha para ser entregue. Então, não esqueçam de fazer o cabeçalho, trabalho de geografia, o tema é controle de natalidade, e vocês vão fazer um texto sobre esse assunto para me entregar. Controle de natalidade. O que vocês pensam a respeito disso? É importante? Ou vocês acham que não? Que as famílias é que deveriam decidir quantos filhos querem ter e pronto. Então, eu gostaria de ver quais são as ideias de vocês. Outra coisa, gente, não me façam aquelas cópias da internet, porque eu não vou nem perder meu tempo corrigindo. Eu sei quando são vocês que escrevem e quando vocês simplesmente copiam. Então, busquem informações, leiam a respeito, se vocês acharem necessário, mas escrevam com as palavras de vocês. E tem uma tarefa para vocês fazerem no caderno. Procure saber como as religiões influenciam a vida dos habitantes no continente asiático. Esse aqui já é o pontapé inicial para a nossa próxima aula. Um grande beijo a vocês e até lá!